Missão. É interessante que dos tempos antigos da Bíblia, para iluminar o ambiente, nós tínhamos uma lâmpada que era preenchida aqui com azeite para iluminar o ambiente. E essa iluminação nos traz aquela figura que envolve tanto a nação de Israel como o próprio Messias, Senhor Jesus, que tinha o objetivo de ser luz para as nações, aquela ideia de que o povo que estava vivendo em trevas agora foi abençoado pela luz de Deus. Jesus mesmo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, é muito importante que o povo de Deus, a igreja de Jesus, entenda essa dimensão para fora da igreja. Nós precisamos entender que a missão não é um departamento da igreja, não é uma das funções, uma das atividades ou para onde a gente manda alguns recursos, é o coração da igreja. Nós somos, na verdade, enviados de Jesus para anunciar as boas notícias da salvação e do reino de Deus. Por isso, a comunidade de cristão que não está em missão perdeu a direção, porque esse é o foco daquilo que encontramos na Bíblia. Você observe, por exemplo, não só o que Jesus nos deixou na grande comissão, como também a própria igreja de Atos, como ela é encaminhada. E é tão interessante observar que lá você vê a importância da estratégia no reino de Deus, como o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, trabalha de maneira estratégica e muito bem pensada. E ao mesmo tempo em que nós temos uma estratégia, nós temos a direção do Espírito Santo, porque o Espírito encaminha a igreja na direção da missão, porque afinal de contas, missão, estratégia e o Espírito estão nessa união para atingir aquilo que vem de Deus, a sua orientação. Por isso eu convido você a pensar seriamente, a entender que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu quero antecipadamente celebrar o dia, diante do trono, quando a gente vai ver povo de toda tribo, língua, raça e nação diante do Cordeiro, celebrando a chegada definitiva do reino de Deus. Por isso, povo de Deus, povo que está com Cristo no coração, todo mundo é chamado para ser luz para cada nação no cumprimento da missão. Bom dia! Bem-vindos a mais uma celebração da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Todas as manhãs eu falo aos meus filhos que este é o dia que o Senhor já fez. No meu Deus eu me alegrarei. Amém? Então eu quero convidar você a celebrar conosco, cantar louvores nesse momento, pois a nossa fé e a nossa alegria estão firmadas somente em Jesus.
eu sou o Binho. E eu sou a Lari, nós somos da IBNU e moramos aqui no Japão. Estamos cuidando do grupo Geek Japão, Ásia e Oceania e tem sido muito bom poder orar e aprender sobre a Bíblia com as pessoas que têm participado, compartilhar sobre os desafios, também das alegrias que é de se viver num contexto que é completamente diferente do Brasil. E como tem sido bom essa comunhão. Eu poder falar sobre as minhas dificuldades e depois orar junto com as pessoas, nossa, tem feito muita diferença. E para você que está na Ásia e procura um grupo que tenha tudo isso, é só entrar em contato com a IBNU. Mas se você não mora na Ásia, não tem problema, a IBNU tem geeks em vários lugares e eles vão te direcionar para o grupo certo. Participe! Vem pro Geek! Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que eu preciso nele está, Deus está, e o meu consolo, Deus está, e a minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Deus seja louvado pelas bênçãos que Ele tem dado à nossa comunidade IBNU, que continua sendo Igreja Batista Nações Unidas. Graças a Deus,
pelos nossos esforços que têm abençoado a Ásia, a África, a Europa, as Américas, a Oceania. E nós queremos nos alegrar. No próximo domingo vamos ter a assembleia para os membros da IBNU, que vai acontecer no domingo à tarde. E para nossa alegria nós vamos ter a consagração de 4 pessoas ao ministério pastoral aqui na IBNU. Nossos irmãos Christian e também Alexandre na IBNU Flórida, que você é convidado a conhecer também. Teremos aqui o nosso irmão Aquila, aqui em São Paulo, na IBNU, e o nosso querido Bruno, que está lá em Santa Catarina, que teve recentemente aí mais uma pessoa sendo batizada, proclamando a sua fé mesmo nesses tempos difíceis de pandemia. Então Deus seja louvado, esteja em sintonia conosco e acompanhe agora esse momento especial do batismo ali em Navegantes, na Igreja Batista do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Olá, passando por aqui para compartilhar um momento de alegria e de gratidão ao Senhor. Eu sou o Bruno, aqui da cidade de Navegantes, Santa Catarina. Sou líder da Igreja Batista do Vale do Itajaí, uma igreja que está sendo implantada na cidade com o apoio da IBNU, uma igreja filha da IBNU. Como muitos sabem, desde o início do projeto, a IBNU tem nos acolhido, tem nos ajudado, e nós queremos compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Essa última semana tivemos um momento muito especial, tivemos mais um batismo da nossa amiga, da nossa irmã Isabel, que passou a confessar Jesus Cristo publicamente por meio do batismo, e nós estamos muito felizes por poder compartilhar isso com todos vocês. Agora, refletindo sobre isso, me lembro um pouco do que a palavra do Senhor nos diz em Atos 2:41, na parte A do versículo, onde que fala: aqueles que iam ouvindo a palavra do Senhor iam sendo batizados. E nós temos feito isso, nós temos compartilhado do Senhor com as pessoas, temos ensinado, temos servido as pessoas, ajudado as pessoas. A igreja tem sido uma referência na cidade, uma comunidade saudável, e isso tem trazido resultados positivos. E nada mais alegre para nós é ver uma pessoa se chegando a Cristo verdadeiramente por meio do batismo, confessando Ele como seu Senhor e como seu Salvador. E nós queremos, com muita gratidão ao Senhor, compartilhar isso com todos vocês. Este é um momento de intercessão da IBNU, é um momento muito especial onde colocamos diante do nosso Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e inclusive participamos de tudo aquilo que nós aprendemos do próprio Senhor Jesus, que durante o seu tempo aqui na Terra, ele esteve sempre conectado com o Pai. É interessante a gente observar as Escrituras quando nos falam de Jesus, e ele estava sempre se retirando para orar, tanto sozinho como algumas vezes também com os seus discípulos, mas essa conexão íntima e profunda com o Pai sempre esteve presente na vida de Jesus, e ele nos ensina a continuarmos nesse tempo. E estamos vivendo momentos onde isso é extremamente importante. É por isso que eu quero convidar você a colocar agora os seus pedidos diante do nosso Pai, colocar o seu coração diante dele, interceder pela família, interceder pelas pessoas, pelos amigos, pela nossa sociedade, colocarmos todas essas questões diante daquele que realmente é quem pode nos ajudar e resolver essas questões. Vamos orar então? Pai, colocamos diante de Ti toda essa nossa grande comunidade da IBNU, esse grupo tão especial de pessoas que Te amam e que tem buscado Te servir, Te adorar, que tem buscado, Senhor, aprender mais de Ti a cada dia. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, dias sombrios, dias em que realmente carecemos cada vez mais
da Tua graça, da Tua sabedoria sobre como devemos lidar com tudo aquilo que estamos passando. Precisamos, Senhor, do Teu conforto e do Teu consolo, pois pessoas estão sofrendo, famílias têm perdido entes queridos, famílias têm perdido empregos, do quais têm enfrentado dificuldades com a sua parte financeira, com, enfim, tudo aquilo que gira em torno de poder continuar tendo a sua vida de uma forma tranquila aqui na Terra. Por isso, Pai, pedimos a Tua intervenção, pedimos, Senhor, o Teu conforto, pedimos o Teu consolo, pedimos a Tua sabedoria para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor também continue nos usando como bênção na vida de outras pessoas. Continue, Senhor, nos abençoando para que a bênção da mensagem do Evangelho, a bênção do Reino de Deus possa ser cada dia mais presente na vida da nossa sociedade. Senhor, abençoe os ministérios da IBNU, abençoe, Senhor, os projetos missionários da IBNU. Abençoa, Senhor, essas pessoas que, com um coração grato a Ti, têm contribuído constantemente por isso. Senhor, clamamos pela Tua presença, pelo Teu conforto e consolo em nossos corações. Clamamos, Senhor, por essa intimidade cada vez maior contigo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá amigos da IBNU, tudo bem com vocês? O inverno chegou para valer e com isso a nossa igreja vai dar início à nossa operação da campanha do agasalho. Se você tem aquele agasalho que não usa mais, doe para nós. Maiores informações nas nossas redes sociais e muito obrigado pela sua colaboração. Deus te abençoe. Oi gente, tudo bem? Samuel Quinto falando. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu estou aqui para contar para vocês um pouco
do que a IBNU tem feito no estado de São Paulo, na cidade, no Brasil e no mundo inteiro, onde a voz da IBNU tem chegado, o apoio em relação aos missionários, populações em estado de vulnerabilidade. Isso tudo porque você tem apoiado esse projeto, porque nós como Igreja de Cristo, temos apoiado as missões que a IBNU tem desenvolvido. Então eu quero te convidar a continuar apoiando este projeto, se envolver mais, conhecer tudo que a IBNU tem feito, para que nós possamos abençoar cada vez mais e mais as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento, tá bom? Então vamos orar nesse momento para agradecer as bênçãos do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos concedidas a nós, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Nós te pedimos que aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que estão passando por dificuldades, que o Senhor nos permita alcançá-las, Pai, levar consolo, levar abrigo, proteção. Pai, dá-nos um dia na Tua proteção, ser com a IBNU, com a liderança, que esses recursos sejam sempre colocados de maneira eficaz, coerente, com sabedoria, e que o Senhor esteja dirigindo em cada momento este processo. Dá-nos um dia sob a Tua proteção, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. No próximo dia 10, sábado que vem, nós teremos mais um encontro de novos membros na IBNU. Então, se você tem acompanhado a IBNU e quer saber mais como nós funcionamos, o que nós pensamos, também quer se tornar membro da nossa comunidade, você precisa entrar em contato com o telefone da conexão para receber o material e se preparar para o próximo sábado. Então, não se esqueça, encontro de novos membros, sábado que vem, dia 10 de julho.
Com muita alegria, agora nós vamos passar ao momento de refletir sobre a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o nosso coração, que vem das Escrituras, da Bíblia, para orientar a nossa vida. É muito bom estarmos em sintonia com tanta gente, o nosso abraço, a nossa alegria aqui nesse momento de celebração, quando ouvimos aí testemunhos, momento de gratidão, apresentamos nossa vida diante de Deus. E eu convido você então agora a acompanhar o que a palavra de Deus nos apresenta. Hoje vamos falar sobre igreja em ação, só complicação. Então veja Atos capítulo 17, nós encontramos o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. É muito claro observar nesse texto como nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, né, na sua segunda viagem missionária, quando ele está acompanhado de Silas, que também é chamado de Silvano, e eles estão anunciando a mensagem do Evangelho agora em terras da Macedônia, parte norte da Grécia, e estamos aqui por volta do ano 49 para o ano 50, quando eles chegam ali na cidade de Tessalônica, que é uma cidade importante, uma cidade à beira-mar, uma cidade que tem muito a ver com a história antiga e moderna da Grécia. E ali eles então começam a proclamar o Evangelho de Cristo. E por que eles fazem isso? Porque eles estão exatamente no contexto da missão. E aqui é importante entendermos isso. Preste bem atenção. A igreja primitiva, o Evangelho na sua raiz, ele tem uma finalidade nítida e clara, é que essa igreja deve entrar em ação no cumprimento da missão. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, quando nós estamos tentando entender quem nós somos como discípulos de Jesus ou como cristãos, a gente talvez perca um pouquinho aí do entendimento da situação e não esteja tão claro qual é o motivo da nossa caminhada. Quando você é ou se torna um verdadeiro cristão, isso tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você crê e com aquilo que você faz, né? Quando você crê em Cristo, você tem uma nova identidade, né? Você se torna nova criatura, você é filho de Deus por adoção, você é agora discípulo de Cristo Jesus, então você tem uma redefinição de identidade naquilo que agora tem a ver com o que Deus fez na sua vida através da redenção que há em Cristo Jesus. Além disso, nós também temos uma mudança
naquilo como pensamos, naquilo em que cremos. Então o Evangelho, ele não é só uma sensação agradável no coração, não é simplesmente aí um bem-estar psicológico, né, circunstancial. Não, ele tem um corpo de doutrinas, de ensinos, de proposições nítidas e claras, e isso faz parte. Ninguém é cristão de fato se não crê, e não crê corretamente, de acordo com os ensinos de Jesus. Agora, tem muita gente na fé cristã que imagina que se ele crê corretamente, ele, vamos assim dizer, já está fazendo hora extra na fé cristã, né? Mas na Bíblia nós temos uma realidade que envolve o nosso fazer, o nosso executar. Ser discípulo não é ser aluno, é caminhar na direção em que o mestre apontou. Por isso, não só nós temos que ter uma postura em termos de comportamento, de vida diferenciada, mas nós somos chamados para a missão. E é muito importante destacar aqui que quando Jesus vai de volta para o Pai na ascensão, ele deixou claro que essa comunidade dos discípulos de Jesus, dos seus seguidores, eles são chamados a fazer essa tarefa de proclamação do Evangelho, de anunciar. Eles são chamados a ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a cada pessoa, todas as criaturas. Todos devem saber da grande salvação providenciada por Deus na história. Por isso, a gente vai ver que o foco da igreja, esse que é o problema muitas vezes, tem tantas comunidades cristãs que elas se tornaram, vamos dizer, um centro de reflexão aprofundada sobre vários temas. Outras comunidades acabaram se tornando um grupo de amigos que gosta de se encontrar de final de semana. Outras comunidades se tornaram basicamente, vamos dizer, um espaço de apenas ação social, e há um descompromisso com o foco da missão. E olhando de novo, vamos ver aqui em Atos 17, o que acontece? Nós vemos Paulo, né? Tudo começa com a direção dessa missão. E aqui que a gente vê, né, que eles estão indo, e a missão é tão séria e tão importante que ela tem estratégia, né? Os judeus, povo por meio do qual chegou a redenção, a salvação, pelo meio do qual veio, né, o plano divino para trazer a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos trazer a salvação. Paulo sabe que eles estão aguardando a vinda do reino, a chegada do Messias, então ele vai para a sinagoga. E ele vai lá, né, e se reúne com eles aos sábados. É uma coisa interessante, hoje tem tanta gente discutindo, né? Não, porque só pode reunir sábado, não só pode reunir domingo, então se fosse possível seria bom fazer todo dia, né? E a gente vê que quando Paulo se reúne com essa comunidade judaica, ele não diz, pessoal, vocês têm que ir fazer agora domingo, ele vai no sábado. E ele se comporta dentro do contexto judaico dessa maneira. Quando eles celebram no contexto gentílico, por exemplo, a ressurreição de Jesus, eles estão reunidos no domingo, isso não é motivo para controvérsia, mas sim para trabalhar no contexto adequado. E Paulo então vai lá e se reúne, né? E o que ele vai fazer? Vai anunciar com base nas Escrituras. Então, missão sem Escritura não tem nenhuma razão de ser. Nenhuma comunidade que não se baseie naquilo que Deus revelou vai estar de fato alinhada com a missão. E a Escritura, ela tem a sua revelação que precisa ser devidamente entendida. Por isso, a missão conversa com a reflexão teológica. Ela explica, Cristo Jesus não é assim apenas um símbolo interessante de uma vida maravilhosa. Não. O que está sendo explicado aqui é que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. A proclamação do Messias, da sua morte, ressurreição e seu significado são apresentados aqui com muita clareza, porque a missão é a proclamação, está ligada com essa proclamação da verdade em Cristo Jesus. E aí Paulo vai prosseguir, né? E é interessante, essa mensagem, ela é ampla, ela é universal, ela se volta para todo tipo de gente. É interessante aqui que a gente vê judeus, né? Já que Paulo e Silas também são judeus, que acabam sendo
ali persuadidos pela verdade do Evangelho, os gregos interessados no judaísmo, que eram os gregos tementes a Deus, e até mesmo as mulheres, inclusive mulheres de alta posição. Acho interessante que hoje muita gente quer fazer um cristianismo faccioso, né? Cristianismo de um grupo social apenas, de um povo apenas, de uma cultura apenas, e você vê que no começo, que desde o início a ideia era quebrar com isso. Então pobres e ricos, pessoas de alta posição, pessoas em condição de escravo, gente do mundo pagão, gentílico, totalmente afastado do judaísmo, pessoas tementes a Deus, judeus, gente de pano de fundo farisaico, todos eles são alvos dessa missão que proclama a salvação em Cristo Jesus. E aqui, enquanto alguns judeus creem, os que não creem se revoltam, claro, porque estão incomodados com o que está acontecendo, e é interessante. A missão, veja só que coisa, ela causa confusão, meu querido amigo, meu querido irmão, onde aparece a igreja em ação, fazendo essa missão, sempre haverá confusão e muita complicação. Então, o que acontece? Começa ali uma situação de um tumulto que é gerado na cidade, e aí, como Paulo e Silas estão ali junto a Jason e são recebidos na casa dele, eles entram na casa de Jason e acabam levando Jason ali sob custódia, a coisa fica muito difícil e a acusação é que eles estão trazendo problemas sociais e políticos se revoltando contra César. A missão sempre vai trazer um incômodo, ela representa a chegada de luz nas trevas, ela tem a ver com ser exatamente a luz do mundo e também sal da terra, e por isso ela sempre vai trazer dificuldades, e nesse sentido o evangelho chega ali em Tessalônica, digamos assim, fazendo barulho, e a gente precisa saber disso. Agora, o que é interessante, eu fico impressionado, é como é que a missão prossegue, como é que essa igreja entra em ação e como ela é bem sucedida. E eu fico impressionado com isso porque se a gente olha para a realidade da igreja de hoje, ou a igreja através da história, e até mesmo para a igreja primitiva, a gente vai ver que, de fato, é muito difícil imaginar que a igreja vai ter sucesso nessa missão. Vamos ver por que é que a igreja em ação sempre vai nos trazer complicação e até mesmo confusão. Vamos olhar com atenção essa questão que precisa ser observada aqui. Olhando para a igreja primitiva, o que a gente vê? Aqui a coisa está mais amadurecida, porque Paulo, começando com Barnabé na sua primeira viagem missionária, providenciada pela ação do Espírito, quando eles estão lá em Antioquia da Síria, no ano 46, e vamos dizer, o movimento missionário efetivo da igreja primitiva começa a tomar forma, e aqui nós estamos agora no momento da segunda viagem missionária, a gente vai ver que, preste atenção, a igreja primitiva, olha só, parece que tudo é feito para que não aconteça a missão. Essa realidade está presente no início da igreja, e ela é uma realidade nos dias de hoje também. Quando eu diria que, diante da missão, muita gente se perde numa postura de distração e se perdendo, nessa responsabilidade que, eu diria assim, é a única coisa que Jesus pediu. Jesus, na sua despedida, ele disse, olha, vocês têm como responsabilidade levar esta mensagem e essa verdade do Evangelho a todos os povos da terra. O que a igreja primitiva faz? Primeiro problema para nos mostrar essa complicação para que a igreja entre em ação para cumprir a missão. O primeiro problema foi a omissão. Se você prestar atenção e ler o começo de Atos, acontece o Pentecoste no capítulo 2, era para essa igreja imediatamente entender o que foi dito lá em Atos 1:8, que esse evangelho precisava chegar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, mas a igreja não se mobilizou. E aqui a omissão é o primeiro adversário da missão.
E isso é que é importante a gente prestar atenção, porque tantas comunidades se perdem ou assim gastam energia, se concentram em tantas outras coisas, perdendo o foco principal daquilo que Jesus deixou para a própria comunidade dos discípulos. Então essa igreja entra no problema da omissão, que só depois, preste atenção quanto tempo passa e como que a coisa vai acontecer. Eu acho interessante que Deus vai usar até um caminho de só em Atos 9 alcançar a vida, né? Parece uma ironia da parte de Deus. O maior perseguidor da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, né, o nosso querido Paulo, ele tem a sua visão, né, com Cristo Jesus ressurreto, e ele vai ser o principal articulador da missão da igreja primitiva, quer dizer, do capítulo 1, onde foi dada ali a promessa, né, e a ideia de que eles precisavam, em sintonia com Mateus 28, ser aí, propagadores da missão. Só mesmo depois de Paulo que isso começa a acontecer em Atos 9 e a primeira viagem missionária só em Atos 13. A igreja primitiva não se mexeu, como muita igreja hoje em dia, que vive uma postura de total omissão, fechada nas quatro paredes, preocupada somente com a sua realidade interna, apenas querendo criar uma programação para que as pessoas se sintam felizes de semana em semana. O primeiro adversário, portanto, daquilo que envolve a missão é a omissão da igreja. Agora, se a omissão é um problema, imagine só, essa igreja vai passar em breve pelo conflito que vem da perseguição. E aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque eu conheço gente assim, eu não sei se eu poderia dizer isso, mas a gente tem o que a gente pode chamar do cristão mimimi, né? Quem é o cristão mimimi? É aquele que está sempre aí se vitimizando, coitado de nós, porque isso, estão sempre falando mal da igreja, sempre dizendo isso, não, e assim o pessoal se enche de ressentimento e parece que quer devolver diante do mundo todo tipo de atitude indevida. Meus queridos, perseguição é a marca oficial da igreja primitiva. E essa realidade da perseguição aparece logo cedo, né? Jesus disse, né, e por todos vocês serão odiados por amor do meu nome. A mensagem da graça ela é muito ofensiva para essa atitude, né, de autossuficiência humana, né? A postura do escândalo do evangelho, ela provoca uma série de situações difíceis de engolir da perspectiva do mundo sem Deus. Então sempre houve esse tipo de reação. E se eles fizeram isso com Jesus, como é que não vão ser intolerantes para com os seus discípulos? Então isso é uma realidade. E aí você vai ver, né, às vezes a gente fica disputando, não, quem perseguiu a igreja primitiva foram judeus. Não é que foram judeus, foi todo mundo, né? Foram judeus, foram gentios, foram romanos, foram pessoas de perfil gentílica, assim, selvagem. Por exemplo, Paulo, na primeira viagem lá, ele recebe pedras, né? Primeiro acham que ele e Barnabé são divindades, depois eles recebem pedrada de tudo quanto é lado. Então, não haverá maneira de uma igreja fiel e bíblica não sofrer esse tipo de retaliação. Então a gente deve se acostumar com isso, ficar tranquilo em relação a isso, não fazer nada desnecessário para piorar isso. E é muito interessante que quando nós lemos em Atos capítulo 4, né, que parece que a igreja está tranquila, a gente vai ver que ali Pedro e João, né, a gente começa com o capítulo 3, o capítulo 4, Pedro e João vão ao templo quando acontece aquela cura daquele homem aleijado ali, logo eles são repreendidos pelas autoridades religiosas que eles não podem mais falar no nome de Jesus. Mais adiante, você vai ver a perseguição que se apresenta com força a partir especialmente do testemunho de Estevão em Atos capítulo 7, né? E essa perseguição se espalha com força no começo do capítulo 8, que leva as pessoas para Samaria, e então, adversária da missão,
Além da omissão, também é a perseguição, mas isso não poderá deter jamais aquilo que envolve a expansão e o crescimento do reino de Deus. E é interessante, né? Eu vejo gente falando, não, a gente tem que tomar cuidado, tomara que nunca a perseguição nos atinja. A perseguição sempre vai nos atingir, de maior ou menor grau, e muitas vezes é a maneira como Deus mesmo age para o crescimento da igreja. Você viu aqui em Atos 17, o mesmo tipo de intolerância, o mesmo tipo de problema atinge Jason, Paulo e Silas. Inclusive Paulo e Silas rapidamente vão ter que viajar, vão ter que ir embora, sair correndo e vão descer para Bereia, onde vão proclamar a mensagem do Evangelho. Agora, será que o problema da igreja em ação, do cumprimento da missão, tem a ver somente com a questão da perseguição? É muito interessante ver que, além dos problemas de fora, a igreja primitiva enfrentava os problemas de dentro. E olha que coisa interessante, além de omissão, de perseguição, adversário da missão também é a discriminação. Que é isso? Discípulos de Jesus, Jesus que fala com o fariseu, Jesus que cura servo de oficial romano, Jesus que conversa com a mulher samaritana, Jesus que atende crianças, Jesus que abre, né, o seu coração e proclama a mensagem de cura, Jesus que age na vida da mulher Cirofenícia. Agora a sua comunidade está lá olhando, peraí, esse cara não é israelita, será que ele pode fazer parte da comunidade? Não, peraí, mas esse aqui ele é temente a Deus, mas peraí, esse é mais judeu, esse é menos judeu, esse é gentil completo, esse é um gentil mais próximo de nós. Como é que a gente faz isso? Leia Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento. Qual é a discussão lá? Meus irmãos, como é que pode um cara vir todo importante, com um anel no dedo, com roupa bonita, e vocês ficarem bajulando um indivíduo, enquanto chega um sujeito pobre, você manda o cara ficar no canto lá e fala, ó, faça favor de não me atormentar, fica aí no seu lugar. Percebe? Isso que a gente tem que discutir. A igreja que se volta para a missão não tem tempo para perder-se na distração da sua configuração problemática interna. Quando a gente não segue o nosso objetivo, quando a gente não entra no caminho dessa postura adequada em sintonia com a missão, a gente certamente vai entrar em confusão. Imagina só, quem foi discípulo de Jesus agora se torna refém de discriminação. E olhando muitas vezes para a própria igreja espalhada em toda a face da terra, não é isso que tantas vezes nós vemos, né? Essa segmentação, esse caminho da gente assim meio que circunscrever as pessoas dentro dos limites socioeconômicos, culturais que elas pertencem, fazermos assim diferença das pessoas para conferirmos a elas o grau de dignidade que elas merecem em função de um suposto pedigree que elas têm. Esse certamente é um dos males terríveis que a gente encontra como adversários da missão. Agora, se a gente já tem bastante confusão, imagine só, temos mais problemas para dificultar a caminhada da missão. E a próxima situação é a enganação. Meu querido, o que a gente pode dizer? Se uma igreja tem diante de si a missão e já está enfrentando perseguição e tem tanta dificuldade de união, o que a gente pode dizer agora quando dentro da própria igreja existe enganação? É curioso como o livro de Atos é muito bem pensado, porque às vezes a gente pensa, né? Eu conheço muito isso, essa atitude vitimizadora da igreja, que a gente faz assim, não, porque lá fora as pessoas são assim, e elas fazem isso, elas não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, que não, nós somos os servos do Senhor, somos um pequeno povo muito feliz, nós somos isso, somos aquilo. E muita gente não percebe que o mal que atinge o mundo mora dentro de nós. Que a consistência das pessoas como seres humanos, pecadores, é a mesma. São o mesmo tipo de pessoa que tem dentro e fora da igreja.
Mesmo que as pessoas da igreja tenham crido em Cristo e sejam pessoas perdoadas, em grande maioria dos casos, não quer dizer que essas pessoas não possam se tornar reféns da sua natureza pecaminosa e repetir até de maneira pior o que acontece lá fora. E o que a gente vai ver? A gente vai ver Ananias e Safira no capítulo 5. Oh, igreja primitiva, maravilhosa, o pessoal louvando a Deus, eles tinham tudo em comum e a igreja crescia. Será que é assim sempre? Não. Adversários da missão. Essa igreja não atende à grande comissão, essa igreja está numa postura de omissão, eles estão, né, numa outra sintonia nesse momento, e isso é um espaço para que a igreja se perca em mais uma distração. E eu tenho visto isso, preste bem atenção, igreja que não se torna de fato uma igreja voltada para a missão, ela vai acabar perdendo a sua razão de ser. Parece que muita gente se preocupa assim, dizendo, não, mas aqui a igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo, e na verdade, essas consequências, às vezes de natureza ética ou teológica, são desdobramentos do abandono da sua vocação com o compromisso da missão. E aqui você vai encontrar isso. Ananias e Safira fala aí, ó, o pessoal está doando coisas aqui para a igreja, e a hora está doando, e quem está doando mais aparece melhor na fita. A gente precisa também impressionar. Então eles vendem lá um terreno e eles afirmam que deram tudo que tinham, porque isso acaba tendo um valor maior dentro da comunidade, eles mentem, tentam enganar para poder ter um protagonismo maior, né? Quer dizer, é uma espécie de fake news da época. E essa atitude está presente e eles recebem a disciplina divina na preservação da saúde da igreja primitiva. Então você já parou para pensar, quer dizer, que no caminho da chamada para a missão até a execução da missão é só complicação na hora da igreja entrar em ação. Diante desse cenário, vamos ver o que mais nós vamos encontrar. Essa igreja que não atinge a missão, uma igreja marcada por a omissão, a perseguição, discriminação e enganação, o que a gente poderia esperar mais? Calma, com atenção, a gente vai chegar numa conclusão aqui. Essa igreja vai ter ainda divisão, confusão e dispersão. Que coisa complicada é essa? Quando a gente vai um pouquinho ali mais para frente, chega em Atos 6, você está pensando nessa igreja primitiva, mas essa comunidade lá de Jerusalém tem um pessoal que veio de fora, que é um pessoal que fala mais grego, né? Um pessoal judeus assim que vieram de outros lugares. E tem o pessoal ali que é mais o que a gente diz, o judeu que fala hebraico-aramaico. E tem as viúvas que estão recebendo ajuda da igreja. Na hora de dividir, imagina, a divisão acaba sendo desigual e gera reclamação. A gente vai ver, além de termos o problema de discriminação, você tem tecnicamente o que a gente chama de divisão. Não vai demorar muito, quando você lê 1 Coríntios, né, depois que Paulo passa lá em Tessalônica, ele vai passar em Bereia, vai para Atenas, vai para Corinto, e lá em Corinto, uma doideira completa. O pessoal, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? A igreja primitiva, desde o começo, sofre, né, o caminho problemático da divisão, que é resultado da tentativa de dar glória aos homens, aos seres humanos, no lugar da glória ser dada a Deus. Eu nunca me esqueço, muitos anos atrás, visitei um país muito distante, onde o evangelho estava crescendo, e um país onde há bastante limitação, né, da liberdade de proclamação do evangelho. E aí, quando eu conversei com alguns irmãos queridos, perguntando, escuta, mas o que tipo de igreja tem lá, né? Será que lá o pessoal é mais batista, é mais presbiteriano, eles são mais pentecostais, são metodistas, são... O que eles são? Eu respondi assim, ó, graças a Deus, eles nem sabem o que significam essas coisas. Mesmo que essas realidades tenham o seu papel, a sua razão de ser, infelizmente, a diversidade do corpo de Cristo torna-se vergonhosamente uma divisão
entre irmãos que deveriam estar juntos na construção da missão. Esse problema, para essa igreja que está na sua postura de omissão, você vê que é como um jardim não cuidado, só cresce erva daninha, só cresce o que não presta. Você percebe? Perdeu o foco, só vai sair bobagem. Então, nesse momento, é o que a gente vai encontrar, né, o pessoal batendo boca e discutindo por causa de quem recebeu mais ou menos auxílio em função do grupo que representa. Nós precisamos voltar a dar atenção à realidade que envolve a importância da missão. E, claro, nesse contexto, essa igreja também é uma igreja marcada por bastante confusão. Como é impressionante a quantidade de ideias estranhas que vão estar presentes na igreja primitiva. Quando você lê as cartas de Paulo, e é importante que nós estamos caminhando com Atos aqui, né? Atos 17, o começo, inclusive, da atividade de ensino de Paulo, não só presente, mas quando ele começa a compor as suas cartas, ali nós falamos de Tiago, mas logo Paulo, nesse contexto, vai escrever Gálatas e depois, em seguida, vai escrever a carta aos Tessalonicenses, e aí depois nós temos aí a carta, as próprias duas cartas aos Coríntios, né? Depois Romanos, e aí as cartas da prisão, e finalmente as cartas pastorais. Você presta atenção nessa carta, é só consertando confusão. O pessoal acredita no negócio, não estão negando a ressurreição, não estão acreditando em ideias gnósticas, não estão querendo ser judaizantes, não estão entrando por um caminho licencioso, ou seja, se a igreja não está focada na missão, ela vai se perder no seu caminho de reflexão. A gente tem que entender que teologia falsa não é só uma questão de ignorância, não é só uma questão das pessoas terem entendido mal o texto. Está ligado com uma disposição no coração que se afasta de Deus, e esse afastamento não é só um afastamento intelectual, é um afastamento de recusa a entrar em sintonia com aquilo que Deus de fato nos apresenta. Quer saber de uma coisa? Eu tenho visto pessoas se consertarem espiritualmente, passarem por aquilo que a gente pode chamar assim de um verdadeiro avivamento, quando essas pessoas se dão de cara com a missão. Você pega um grupo de indivíduos e leva o sujeito lá para um lugar necessitado, quando a missão manifesta a graça de Deus, e essas pessoas dão de cara com a realidade, ó, ufa, quantas pessoas colocam um monte de ideia no lugar. É muito mais impactante uma situação dessa para as pessoas deixarem de ser problemas nas suas igrejas, de causarem confusão, de viverem em rebelião, de causando divisão, entrando em heresia, fazendo um monte de bobagem porque não estão com a fé centrada e estão provando que não são igreja em ação e por isso perdem a centralidade da missão e se colocam apenas em confusão. E finalmente, que coisa interessante, essa igreja que não deu a devida atenção à missão e caminhou inicialmente pela omissão, agora ela é colocada numa situação de dispersão. É muito interessante ver isso, porque a dispersão ela é o fim da estabilidade que planejamos para nós. Você imaginou o que significa, né? A gente hoje, nesse momento difícil do mundo, com a questão que envolve a pandemia e os seus desdobramentos, a gente vê as pessoas perdendo, né, aquele controle que pareciam ter sobre a sua própria vida, e isso causa uma tribulação, causa um grande sofrimento, uma perturbação difícil, e muitas pessoas estão assim num momento difícil demais de lidar, passando mal por causa dessa situação. A dispersão é algo até pior do que isso, porque você não pode voltar para a cidade onde você estava. Você corre o risco, né, de morrer, você não sabe para onde é que vai, você vai tentar se achar. E todo mundo que chega assim, né, num lugar novo, porque veio correndo de lá, a pergunta é, por que o cara está saindo? Por que ele está fugindo? Será que ele está envolvido em alguma coisa? E nesse momento a fé cristã primitiva é um problema, porque ela é vista
Como você observou aqui em Atos 17, a acusação era fácil. O Império Romano é domínio mundial. O Império Romano está perseguindo e matando todo mundo que representa um problema para o controle central do Império, fundamentado na figura do imperador. Então, se você está fazendo alguma coisa contra César, e você vai ver no livro de Atos o cristianismo primitivo tentando sobreviver, dizendo não, a gente faz parte da tradição judaica que é reconhecida no Império Romano. Aí o pessoal que é inimigo, não, eles não são nada disso. E nesse momento de total instabilidade, olha que coisa, a igreja primitiva é convidada à dispersão, que parece um grande problema. Eu fico impressionado como é que a missão tem acontecido no mundo. A gente não faz ideia, né? Mas grande parte da expansão do Evangelho não aconteceu necessariamente por um planejamento, uma organização bonitinha e bem feitinha na prática da missão. Aconteceu por causa de guerras, por causa de doenças, por causa de circunstâncias, quando populações foram obrigadas a mudar de lugar, por circunstâncias muito difíceis, e eles foram e levaram a fé que tinham, e assim passaram a proclamar. No contexto, por exemplo, até mesmo batista que nós temos no Brasil, se você chega lá para os anos de 1920, é impressionante como muita gente perseguida por sua fé no ambiente do leste europeu acabou vindo para o Brasil, para o estado de São Paulo. E é interessante ver que uma das maiores igrejas evangélicas que nós tínhamos em 1920 era uma igreja de origem leta no interior de São Paulo, em Varpa, de pessoas que tiveram que fugir por causa da sua fé e aqui se tornaram protagonistas na história missionária, especialmente entre os imigrantes do leste europeu que chegaram aqui e que são a base de fundação de muitas igrejas, só para dar um exemplo histórico interessante. E aí a gente vê, eu fico assim fascinado, eu sou fã do poder de Deus de coração, como é que Deus consegue fazer a caminhada da missão com o triunfo da história da salvação, apesar de tanta confusão de uma igreja que muitas vezes não entra em ação. Diante de tudo isso, a gente viu aqui, né? Vamos recordar mais uma vez o que é que a gente vê como os adversários daquilo que Deus quer para a igreja. Essa igreja em ação que deve cumprir a missão. Nós podemos errar pela omissão, podemos ter problemas e sofrer por causa da perseguição, podemos cair no risco de entrar nessa polarização, nessa discriminação, podemos permitir um caminho perigoso de mentira, de enganação, podemos cair no problema da divisão interna, quer dizer, gente do próprio povo é como um fogo amigo, é como um exército que para de combater o inimigo e passa a brigar internamente. Podemos, de fato, não levar a sério o ensino de Deus e entrar numa doutrina falsa e num caminho de confusão, e podemos sofrer com a instabilidade, com o momento de dispersão. Tudo isso pode ser problema e complicar o caminho da missão. Mas nós estamos aqui para pensar hoje que, apesar de tudo isso, Deus levará em triunfo a vitória do Evangelho e a vitória da missão. Pode haver de tudo, perseguição, fogueira, complicação, esse evangelho será vitorioso e jamais será vencido. Então eu convido você hoje a avaliar a sua vida. Qual é o seu papel na igreja? Você contribui para a missão? Você é uma pessoa que passou a ser fogo amigo? Você é causador de divisão? Você não tem entendido aquilo que envolve a instabilidade que Deus providenciou na sua vida para que você se desperte em relação ao reino de Deus? Você tem uma vida descomprometida com os parâmetros de Deus ou mesmo com a doutrina de Deus? Tu não está nem aí para isso? Qual é o tamanho do empecilho, da complicação em que você se torna um inimigo da missão? Se torna um problema, uma pedra, né? É aquela pessoa que para a gente chegar no alvo que Deus tem para a sua igreja, a gente tem que contornar assim para tentar fazer quanta gente no reino de Deus
perde o tempo com tanta distração, discutindo coisas inúteis e trazendo uma rota de colisão diante da necessidade urgente da missão. Hoje eu preciso lembrar de que eu fui chamado para fazer parte de uma comunidade que não existe simplesmente por existir, que tem um objetivo, um foco. E se você é discípulo de Jesus, eu pergunto hoje, onde está o seu compromisso com a missão? Seu compromisso com contribuição, seu compromisso com oração, seu compromisso com envolvimento, seu compromisso com participação e até mesmo seu compromisso direto onde você está sendo sal da terra e luz do mundo e proclamando a verdade da salvação. Eu vi uma frase que tem todo sentido. O importante quando a gente se reúne como uma igreja não é simplesmente quantas pessoas estão na nossa comunidade. Ora, no domingo, ali na nossa grande reunião dominical de comunhão, nós tínhamos ali tantas e tantas pessoas. A questão não é simplesmente essa. O que importa é quantos ainda nesse domingo ou quantos na segunda-feira vão sair em sintonia com o cumprimento da missão. O fato da gente estar junto e a gente poder comemorar, beleza, excelente, bem-vindos à nossa celebração. Mas o que importa é o que você está ouvindo aqui hoje. O que importa é o compromisso e o chamado de Deus, porque todo mundo foi chamado para estar na missão. A missão não é assim, olha, vocês que são apóstolos, vocês vão lá e proclame e ensine os outros cristãos a dormir bem, tá? E ficarem tranquilos. Não, todos fomos chamados. Então a pergunta é, o que é que você vai fazer amanhã? Qual vai ser o seu envolvimento hoje? Como é que você para de ser causador de confusão e como é que você passa a fazer diferença para o cumprimento da missão que será vitoriosa com a vitória do Senhor da salvação quando Ele virá finalmente em triunfo completo para nos trazer a plena redenção e no final haverá para sempre grande celebração. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Quero convidar você a estar junto conosco neste mês especial quando estamos refletindo e proclamando a importância da missão. Olá, turminha! Que saudades de vocês! Vocês estão bem? Eu estou aqui cheia de saudades e cheia de sacolas! Muitas sacolas! Não fui às compras. Essas sacolas, elas têm tudo a ver com a nossa lição desse mês. Nós vamos falar sobre missões. E o que missões tem a ver com sacolas? Bem, é que cada uma dessas sacolas tem uma letrinha que vai formar a palavra missão. E em cada uma delas tem um ensinamento que corresponde a essas letrinhas. E hoje nós vamos começar com a letra M. M de missionário. O que é um missionário? Peraí, deixa eu ver aqui o que tem na sacola. A Bíblia. Missionário é aquela pessoa que anuncia as boas novas do Evangelho a todas as pessoas que Deus colocar no caminho dela. Mas será que é só isso que tem na letra M? Não. Temos também a palavra manter. Como assim manter? Muitos missionários, eles não trabalham assim num emprego formal, que recebe o dinheirinho para pagar as suas contas. Então precisamos ajudar investindo na vida desses missionários para que eles possam se preocupar somente com isso mesmo, anunciar a palavra de Deus. E essa foi a nossa sacolinha da letra M. Qual será a próxima sacola? É a letra I. O que tem na letra I? Bem,
Aguarde até a próxima semana e você vai ficar sabendo. E agora nós vamos orar. Vamos orar pela nossa letra M, pelos missionários espalhados pelo mundo, tá bom? Querido Deus, muito obrigada pela vida daquelas pessoas que se dispuseram a obedecer ao Senhor e foram aí pelo mundo afora pregar a palavra de Deus a todo aquele que ainda não conhece o teu grande amor e a tua salvação. Nos ajude a manter esses missionários onde quer que eles estejam. E nós queremos te pedir também que nos use como missionários aqui onde a gente vive, na nossa escola, na nossa casa, enfim, onde o Senhor nos levar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana e até a próxima sacola. Até a próxima semana. Tchau! Toda quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso curso de Eclesiologia Digital. E o que é esse curso? A gente tem falado sobre quais ferramentas nós temos à disposição, tanto ferramentas grátis como ferramentas pagas, para você inserir a sua comunidade e a sua igreja no mundo digital. Talvez você aqui da IBNU não sabe usar bem as ferramentas, tem dificuldade quando alguém marca uma reunião para você entrar numa sala virtual. Nós estamos explicando tudo isso todas as quintas-feiras, às 19h30, no nosso curso Eclesiologia no Mundo Digital. E aos sábados, a professora Ana Bedix tem falado sobre como alcançar a nova geração, quais são as ferramentas, quais as metodologias, como nós podemos levar a palavra de Deus às novas gerações. Então, aos sábados, às 19 horas. Nós temos dois horários, quintas, às 19h30 e sábados, às 19 horas, os nossos cursos aqui do Ensino IBNU. E se você quiser, você também pode se inscrever através do portal da Teológica no curso Teologia Missional, que é esse curso completo com 10 disciplinas, e você vai receber um certificado de conclusão emitido por uma instituição credenciada no MEC. Então, se inscreva lá na Teológica para receber o seu certificado e não perca as aulas todas as quintas e sábados, 19h30 na quinta-feira, 19 horas no sábado. Te vejo lá. Fala, galerinha dos adolescentes, beleza contigo? Então, quero te convidar porque todo domingo às 11h30 da manhã nós temos uma atividade muito especial, um tempo muito especial para você no nosso Discord. Você precisa entrar lá para você conhecer e participar com a gente. É um tempo muito bom de comunhão, de conhecermos novas pessoas e de nos conectarmos com o nosso Deus. Então o que você precisa fazer? Você vai entrar em contato com a conexão para pedir o link do nosso Discord. Também tem na descrição do nosso vídeo da celebração. E aí você vai se conectar ali, nós vamos nos conhecer, vamos bater um bom papo e vai ser um tempo especial. E também quero aproveitar esse tempo para falar que nós estamos com um grupo do WhatsApp dos adolescentes para a gente poder trocar mensagens durante a semana e também materiais, porque nós estamos com uma parceria nova. Nós estamos aí agora com um novo material, com temas mensais, temas muito bacanas para a gente poder conhecer e para a gente poder entender um pouco melhor daquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a nossa relação com o nosso próximo e com a nossa sociedade. É por isso que você não pode ficar de fora e você precisa entrar em contato com a gente, beleza? Para você, pai de adolescente, nós também vamos enviar semanalmente um material para você poder acompanhar o seu filho adolescente em tudo aquilo que nós estamos estudando. Então fique esperto, pai, se você não está na nossa lista de transmissão dos pais, também entre em contato com a conexão pedindo para falar comigo, para que eu possa colocar você na nossa lista e você receber todo o material. É isso aí, um grande abraço. Tchau para você. Nós queremos agradecer a sua participação na nossa celebração. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração no que é realmente ser uma comunidade de fé que entende a sua missão. Então que você possa meditar no que foi falado no dia de hoje, transmitir isso para as pessoas, também se conectar conosco nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, aqui onde você já está, também no Facebook e no Instagram, e compartilhar o nosso conteúdo para abençoar o maior número de pessoas possível. Então,
Deus o abençoe, nos vemos na semana que vem e que você tenha momentos de comunhão com Deus todos os dias dessa semana. Até lá!